Boa noite a todos. Hoje iremos falar sobre felicidade. Subscritos para desenvolver o tema foram retirados do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e do livro Paulo Franco das Pontes, volume 2, organizado por Cláudio Serra. Felicidade provém da palavra latina felix, que quer dizer fértil, frutuoso, fecundo. Veja-se a propósito que nos mapas antigos, Félix Arábia era o nome dado às terras habitáveis existentes lá no Oriente Médio, em oposição às terras de desertos. Mais tarde, por extensão metafórica de sentido, já que Félix também quer dizer propício e favorável, Félix também passou a ser sinônimo de afortunado, alegre e satisfeito. Daí o porquê relacionarmos felicidade com alegria. Mas as primeiras discussões sobre o termo felicidade foram feitas pelos filósofos gregos. Abordaremos aqui a visão de felicidade na visão de Aristipo, de Diógenes de Sinope, Zenão de Cício e de Sócrates. Surge na Grécia Antiga o conceito de hedonismo. O hedonismo era o conjunto de doutrinas que pregavam a beleza e o prazer como os bens supremos da humanidade. A noção hedonista de Aristipo pregava a busca desenfreada pela satisfação dos prazeres sensoriais, como os prazeres de comer, beber, dormir, praticar sexo em qualquer avaliação de caráter moral. Essa noção hedonista influenciou muito o pensamento grego e o indivíduo passou a conquista do ter para poder desfrutar. Durante muito tempo, essa noção hedonista permaneceu. E hoje, ela ainda parece tomar conta da humanidade. Mais tarde, surgiu outro filósofo, Zenão de Diógenes de Sinope, que era um notável pensador cínico. Diógenes ele viveu como mendigo, desprezou todos os poderosos e todas as convenções sociais, e ele pregava que a felicidade não é ter, é deixar de ter, porque quem nada tem, pior pode ficar. Mas será realmente que não tem nada feliz? Quando falamos desse nada, são nada de questões materiais, mas os conflitos interiores, aquele vazio existencial que não é preenchido pela matéria. Porque tem as pessoas que são escravas do que tem, porque tem medo de perder o bem material, porque considera que a matéria é que vai lhe trazer a felicidade. Mas também existem os que são escravos do que não tem. É como se essas pessoas vivessem na felicidade dos relativos, quando eu me casar, quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro. E dessa forma, ser escravo do que não se tem. Depois, surgiu outro filósofo grego, Zenão de Cício, que dizia que o problema da felicidade é o problema da dor. Porque todos nós sofremos, né? E tentamos ter uma postura de anti-sofrimento para não sofrer tanto. E o outro grande filósofo grego, Sócrates, dizia que a felicidade depende do ter, do não ter, ou da dor. A verdadeira felicidade é o ser. Mas para ser, são dispensáveis 3 fatores dispensáveis, que é a conduta correta, o pensamento reto e as palavras saudáveis. O Espiritismo considera a felicidade sob a proposta de Sócrates e de Jesus. Como Sócrates dizia que a felicidade não é ter, é ser. E para ser e ter essa felicidade plena, o indivíduo precisa de coração pacificado, agir com equilíbrio. Mas somente tem um coração pacificado quem age com equilíbrio. E somente age com equilíbrio quem pensa o bem. E essa proposta de pensar o bem foi transferida para o Espiritismo. E Jesus ele já dizia que a felicidade é a decorrência de uma consciência tranquila, e essa consciência tranquila nos proporcionará um andamento correto. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, iremos encontrar a repetição de uma frase monumental que diz: a felicidade não é deste mundo. Mas por que a felicidade não é deste mundo? A felicidade não é deste mundo porque nós vivemos num mundo relativo. Se vivemos no mundo relativo, vivemos no estável. E a felicidade é uma conquista permanente, é uma conquista estável.
E essa relatividade existe porque nós confundimos prazer com felicidade. O prazer de uma noite bem dormida, o prazer de uma viagem, o prazer de um relacionamento afetivo. Mas logo vem o cansaço, vem os afazeres do dia a dia, vem as faturas do cartão de crédito, todo esse prazer se dissipa. Então o Eclesiastes tem razão. A felicidade plena não é deste mundo. Mas é claro que nós temos momentos felizes e nós devemos aproveitar esses momentos felizes. Já vivemos várias reencarnações, mas cada reencarnação é única. Esse momento feliz que vivemos aqui não vai voltar novamente. Vai ser diferente em uma outra reencarnação. Que aproveitemos sim esses momentos felizes. Temos momentos felizes, mas não temos uma felicidade plena. Não temos a felicidade aqui ainda. Jesus, ele veio nos desenhar a felicidade real. A felicidade real é o bem. Se realmente desejarmos essa felicidade, amemos o próximo, mas amemos de tal forma como se fôssemos nós mesmos. Há uma lenda israelita fascinante que se passou há 100 anos antes de Cristo. Vivia em Israel, na cidade de Jerusalém, 2 profetas sábios. Um deles se chamava Shammai. E um jovem, como todo jovem, já muito apressado desde aquela época, propôs a Shammai que ele ensinasse toda a Bíblia, de forma que ele pudesse ficar de pé com apenas um só pé. Shammai lhe respondeu que aquilo era impossível. Então o jovem saiu todo insatisfeito e falou: não, quero aprender mais a Bíblia. Mas mesmo assim ele estava inquieto e foi atrás do outro profeta sábio e leu. E fez a mesma proposta, de que eu lhe ensinasse toda a Bíblia, de maneira que ele pudesse ficar de pé com apenas o seu pé. E eu falou: tudo bem, tome postura. O jovem levantou-se, ficou de pé e levantou a perna. E eu disse: ame. Calou-se. E o jovem falou: só isso? Mas tudo aquilo que tem na Bíblia. E ele respondeu: tudo aquilo que tem na Bíblia é a explicação disso. Aquele que ama já não precisa disso. Mas aquele que não ama precisa de tudo isso para poder amar. Jesus veio 100 anos depois e com seu maior mandamento, dizendo: amai os outros assim como eu vos amei. E hoje em psicologia diríamos: ame-se para amar o próximo e amar a Deus. Porque quem não se ama, a ninguém ama. Quando o indivíduo passa a amar-se, ele percebe as suas imperfeições, luta contra elas e muda de atitude. Ele perceberá também que ele não é capaz de resolver seus próprios problemas. Como ele não é capaz de resolver seus próprios problemas, ele não vai exigir que os outros resolvam os seus. É nesse momento que nasce o respeito, uma dignidade pelo seu próximo. E esse respeito pelo próximo é o que chamamos de amor. O objetivo essencial da felicidade é o ato de amar. Seja você que ama. Porque todos nós temos inimigos dessa vida, da vida passada, mas isso não é importante. O importante é não sermos inimigos de ninguém. Joana de Ângeles assevera que a felicidade do amanhã começa hoje, através da nossa conduta reta. E Jesus nos disse: o meu reino não é deste mundo. Quando ele falava que o reino dele não era deste mundo, ele se referia a outro reino. E para irmos a esse reino transcendental, esse mundo transcendental, estamos aqui na Terra, pregando, procurando essa busca nossa através da nossa conduta moral. Joana de Ângeles também fala que a felicidade no centro deste mundo aqui começa através do amor. Que possamos de fato amar o nosso próximo. Está aí a receita da felicidade. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite a todos. Nós não nos encontramos nunca, né, Ivan? Coincidentemente, vamos falar da mesma coisa. Esse painel foi montado esses dias para nós dois. E o nosso tema prazer de viver é exatamente para falar também da felicidade. É o tema da moda, né? Todo mundo está buscando a felicidade. E nós nos inspiramos justamente numa matéria que foi escrita agora em novembro último, que está na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, assinada pelo escritor Richard Simonetti.
E ele também nos põe a pensar sobre isso, sobre o prazer, e ele também cita o hedonismo, que é a origem filosófica desta ideia de que a gente precisa ser feliz, e para ser feliz temos que ter o prazer. E o Mara já deu aqui o conceito de hedonismo, eu apenas acrescento que a palavra hedonismo vem do grego, como ela também frisou, hedoné, quer dizer prazer, e a palavra hedônicos quer dizer prazeroso. E dentre os vários filósofos que defenderam essa ideia do hedonismo, também podemos acrescentar mais um, que talvez não tenha sido citado, que é Epicuro, que trouxe uma grande influência dessa ideia. Depois, alguns filósofos ingleses como Will trouxeram para a Europa essa ideia, e hoje o mundo inteiro é hedonista. Esta é a conclusão. Todos nós somos cultuadores do hedonismo, mesmo sem perceber. Isso foi passado de pai para filho, desde os gregos, de uma forma muito bem estruturada, muito bem montada, para indicar a seguinte: o prazer de viver. Nós todos temos esse sentido de busca. Nós todos temos o maior patrimônio do universo, que é justamente a vida. Então, o desafio de cada um de nós é esse. Já que temos essa vida e não poderemos nunca desfazer dela, não tem como desfazer, o suicídio é um dos maiores enganos, ninguém pode tirar a vida, não existe isso. Uma vez vivos, seremos vivos eternamente. Então, o grande desafio da vida é esse: o que fazer com a minha vida? Eu preciso, então, sentir o prazer de viver. Isso está na essência do ser humano. Por isso que os filósofos gregos apresentaram propostas que foram passando de século em século e trouxeram o hedonismo. E assim estamos nós. Queremos sentir prazer dentro daquilo que nós podemos captar do mundo exterior, como, por exemplo, a comida. Os estudos sobre os prazeres dos sentidos humanos, os prazeres sensoriais, mostram que o maior prazer do ser humano é comer. Mas nós sabemos que esse prazer de comer, ele faz parte do instinto que Deus coloca na criatura humana, dentro da lei de conservação. Porque se nós não sentíssemos prazer de comer, nós não iríamos voluntariamente buscar sais minerais, proteínas, substâncias para dar a sustentação física que o nosso corpo biológico precisa. Nós não sabemos nem por que comemos. Agora, depois dos avanços da ciência, do conhecimento de fisiologia, de anatomia, de bioquímica, aí nós já estamos sabendo por que a gente alimenta. Mas Deus precisou primeiro fazer com que a gente sentisse um enorme prazer em comer, para que a gente pudesse garantir a preservação da vida. Hoje já sabemos que temos que selecionar os alimentos, já sabemos o que cada organismo precisa, agora já estamos com mais ciência, né? Mas continuamos buscando o prazer de comer na gastronomia, na nutrição, e é realmente um grande momento do ser humano, é o prazer de comer, né? Das formas mais variadas. Mas a gente também já sabe que quando as pessoas estão insatisfeitas, ou seja, não estão plenamente felizes, mesmo se ela comer uma comida maravilhosa, aquela que ela mais gosta, cada um tem a sua preferência, ela vai se sentir muito bem na hora que estiver comendo, e depois que passar a sensação, às vezes até vai comer demais, e vai ficar com aquela exaustão, com fadiga alimentar, e o prazer não será tão intenso. A bebida da mesma forma. Então, quando as pessoas não se completam diante dos prazeres físicos, elas tendem a ficar viciadas naquilo que lhe deu momentos de prazer. E aí, o que é que nós fazemos na cultura popular? A gente fala assim: ah, não, a felicidade não existe. Só existem momentos felizes. Isso é o que todo mundo já concluiu. A resposta ao hedonismo, ao buscar o prazer para ser feliz, é esta: não existe felicidade, existem momentos felizes. Na verdade, não são momentos felizes, são momentos prazerosos, porque a felicidade, como nós vimos, é algo muito mais profundo, é uma grande meta a ser alcançada, e foi para isso que Deus nos fez.
Ele nos deu a vida para a gente descobrir como ser feliz. E Ele deixa a gente viver vários séculos, milhões de séculos, várias encarnações, para a gente descobrir sozinho. Cada um tem que descobrir o prazer de viver. E assim, enquanto a gente não descobre o verdadeiro sentido da felicidade, aquela felicidade que Jesus falou que ninguém pode nos tirar, que ela não poderá ser perturbada, nós vamos vivendo assim de momentos felizes. E o vazio dessa felicidade plena faz com que a gente se vicie. Então tem gente que fica viciada em comida, fica viciada em cachaça, fica viciada em maconha, fica viciada em sexo, que é um outro sentido importante, porque além de reprodução, além divina, fez com que o prazer sexual fosse algo tão intenso para que houvesse a perpetuação da espécie. As pessoas se buscam sexualmente para sentir um prazer que é algo que vem do próprio organismo. O prazer sexual é orgânico, em primeiro lugar, para garantir a preservação da espécie. E assim, tem-se ali alguns minutos de prazer no ato sexual, e depois a pessoa constata que ela não é feliz, mesmo tendo praticado sexo, mesmo tendo vivido um bom momento de prazer. Passada a exaustão, volta de novo o vazio. E algumas pessoas podem se viciar no prazer sexual, se tornam sexólatras, como se tornam alcoólatras, ou envolvidos com qualquer outro tipo de prazer, inclusive em relação à alimentação. E hoje é um grande problema para o mundo, tentar frear essa maneira de buscar prazeres na comida e na bebida de maneira tão sôfrega, que isso está causando grandes problemas na saúde. E com isso, os cofres públicos mundiais não estão dando conta para controlar os efeitos negativos do excesso de comida e de bebida. Então vejam só que nós não temos ainda a felicidade. E nem podemos dizer que felicidade são momentos felizes. Aqueles momentos são apenas prazeres sensoriais. Prazeres do sentido, prazer de ouvir, prazer de cheirar um bom perfume, prazer de degustar, prazer do contato sexual e assim por diante. Então nós temos que perceber que a felicidade não poderá ser conquistada pelos prazeres físicos. Nós já testamos isso. Epicuro e todos os filósofos que fizeram a proposta, nós estamos aqui para testemunhar. O prazer físico de comer, de beber, de fumar, de cheirar, de fazer sexo, não nos dá felicidade. Felicidade é uma outra coisa. É por isso mesmo que ele é chamado o mestre dos mestres, que é o próprio Jesus. E falou, gente, a felicidade não é deste mundo. Que mundo ele está falando? Esse mundo dos prazeres. Não adianta a gente ficar tentando a todo custo acumular prazeres um atrás do outro, vamos nos viciar em todos eles. E vamos continuar vazios. E quanto mais vazios, maior é a dependência desses prazeres. É assim que nós estamos. Pronto, chegamos a essa conclusão, que maravilha. Agora estamos maduros, estamos prontos para finalmente dar ouvidos ao que Jesus falou. E a felicidade é outra coisa. Eu me recordo, por exemplo, que quando a gente começa a estudar o Espiritismo, aprofundar na mensagem de Jesus, que tem uma grande influência também de Sócrates, que é um dos precursores das ideias cristãs e das ideias espíritas, a gente começa a rever os valores. Então a gente começa a perceber que não vale a pena essa entrega desenfreada aos prazeres dos sentidos. Então a gente começa a ter um certo equilíbrio na hora de buscar esses prazeres e já começa a perceber que esses prazeres fazem parte, são necessários, mas eles não podem ser a causa da nossa felicidade. Então a gente começa a moderar. E as pessoas que ainda estão vivendo naquela busca desenfreada dos prazeres, que vê aqueles que tentam começar a moderar, começam a olhar para a gente com pena. Oh, que peninha, nunca mais encheu a cara, nunca mais cheirou cocaína, coitadinho, que será dele? E fico com pena. Meu Deus, as pessoas já me falam assim, mas por que meu filho, você era tão curtidor, e agora? Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender Sócrates, nos ajuda a entender Jesus, e nos mostra
que nós nunca seremos felizes apenas nos entregando aos prazeres sensoriais. Isso fala diretamente à inteligência, a gente passa a entender isso. Então, se você entendeu, aí já tem uma certa falta de inteligência em insistir nisso. Eu sei que se eu comer demais, vou estourar o meu organismo inteiro. Eu sei que me drogar também não vai me levar para coisa nenhuma. Se eu fizer sexo direto também, não, pelo contrário, vai desequilibrar todas as minhas forças. Eu já vi que é assim, e já experimentei. Nós costumamos dizer até, como eu falei aqui agora, não é que a gente compreendeu esse hedonismo e viu que não é por aí. É porque a gente já lambuzou, a gente já abusou, a gente já fez demais, a gente já saturou. Aí ele falou, olha, sabe de uma coisa? Eu vou mudar. Não dá, já tentei de tudo e isso aí não me traz felicidade. E foi justamente uma cena marcante de Jesus, quando uma moça estava pegando água no final de tarde, num pote, num vaso, e ele, observando-a, disse, quem beber da minha água jamais sentirá sede. E olha que Jesus não estava falando de excesso de nada, estava falando da água, que é um bem preciosíssimo. É o que acontece com a gente. Agora mesmo esse calorão, a gente já tomou talvez uns 5 litros de água, já vamos sair daqui e tomar mais 5. Mesmo que você beba água, dentro de poucas horas já vai sentir sede de novo. Mesmo a água não vai nos saciar. Como nada que é material vai nos saciar. Essa é uma compreensão inteligente do que seja o prazer de viver. Então, como já fizemos tudo isso e vimos que não dá certo, aí a gente pensa, não, eu poderia ter dinheiro. É outra coisa que a gente quer. Ganhar na loteria é um sonho de todo mundo joga, quer ficar rico. Por quê? O hedonismo, especialmente depois que ele ganhou a influência inglesa, e já a partir de Epicuro, eles trouxeram duas vertentes, o hedonismo psicológico e o hedonismo ético. O hedonismo psicológico propõe o seguinte, procure ter prazer, busque prazer e evite a dor. Se você evitar a dor e sentir prazer, isso é a felicidade. Sócrates já discordava desde aquela época disso, mas é assim que está proposto. E tem o hedonismo ético, que diz o seguinte, sinta prazer em ter as coisas. É também contrário ao que se busca, ao que se fala sobre a verdadeira felicidade. Tanto que tem uma frase de Caminhão que é perfeitamente hedonista. Pode ser até que foi Epicuro que escreveu, inspirou o caminhoneiro que fez isso. Aquela que fala assim, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Aí a pessoa fica louca de paixão por seus objetos. Não minhas joias, não minha roupa, não meu sapato, não minha casa. Aí tudo passa a ser meu, e aí a gente fica assim. E o que resultou disso? Ficamos loucos. Quem fica buscando prazer em juntar coisas vira doido. É o que nós estamos. Hoje a nossa sociedade psicologicamente é louca. Esse prazer desenfreado, de prazeres sensoriais e mais os prazeres de ter, de reter coisas. O Espiritismo é tão extraordinário que em O Livro dos Espíritos fala assim, quem é o verdadeiro rico? É aquele que tem muitas coisas e mais coisas? Não. Rico é aquele que não tem necessidade de nada. É o Diógenes, porque ele propôs. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho não sei quantos carros, não sei quantas casas, não sei quantos milhões, e quero dobrar, é porque eu sou pobre. Nada me satisfaz, eu sou muito pobre. Eu sou miserável, espiritualmente falando. Mas se eu tenho apenas a roupa do corpo, uma casinha simples, uma vida modesta, um salário mínimo, e fico satisfeito com o que eu tenho, então eu sou rico, porque eu não necessito de nada. O outro que precisa de tudo é um pobre. Olha que inversão, que coisa maravilhosa. É a filosofia espírita. Bom, já constatamos isso, porém, nós estamos diante de um problema. Mesmo sabendo de tudo isso, está difícil de mudar, porque nós somos viciados nesses prazeres. Várias encarnações buscando esses prazeres, e todos os dias fazendo com que esses prazeres estejam presentes em nossa vida, nós estamos viciados, condicionados na busca desses prazeres. E como é que a gente vai fazer agora para sair disso? Aí é onde vem o Espiritismo falando da grande luta íntima para a transformação de si mesmo, para mudar os valores, o que realmente importa, o que realmente interessa. E é lógico, é um caminho longo de evolução e de conquista pessoal.
se perceber isso e conseguir combater todas essas dependências que foram criadas ao longo de várias encarnações e começarmos a buscar algo que seja realmente a felicidade verdadeira. Primeira coisa que a gente percebe: tudo que vem do mundo externo, que dá prazer, não constrói felicidade. Conclusão taxativa. A felicidade, ela só poderá ser efetivada quando vir de dentro para fora. Por isso que o Espiritismo prega constantemente: visite você, mergulhe em você, vá lá no seu âmago, na sua essência, porque Deus, quando nos deu a vida, Ele nos deu a sementeira para a gente produzir a árvore da felicidade. Mas a raiz é lá dentro de nós, está no coração. A semente tem um nome, é o amor, já foi dito aqui. No dia que a gente mergulhar, perceber que a gente tem esse amor, e esse amor expandido é que vai nos dar a felicidade, aí nós vamos fazer aquilo que Sanson, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, escreveu, depois que desencarnou, ele que foi contemporâneo de Kardec, e a mensagem está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele observa que o dia que nós entendermos o que é a vida e o que é a felicidade, nós não vamos querer nenhuma outra ocupação a não ser a de fazer os outros felizes. Nós vamos perceber isso. Ah, então é assim. Para que eu seja feliz, eu tenho que me doar, eu tenho que dar amor, paciência, tolerância, compreensão, perdão, gentileza, auxílio material, auxílio moral. Quanto mais eu me doar, mais eu vou florescer, mais eu serei feliz. É essa a teoria que nós já sabemos, mas ainda não sentimos. Por isso o grande desafio. Como é que nós vamos sentir esse prazer e fazer o que Sanson falou? Todo dia a gente vai acordar? Não, porque não quero pensar em mim. Não quero pensar no que eu vou comer, se eu vou fazer sexo, se eu vou fumar, se eu vou beber, se eu vou ter dinheiro. Não vou pensar em mim, não. Eu vou ver de que maneira eu posso fazer alguém feliz hoje. É o bem, é a generosidade, é a compaixão. Assim como teve uma prece de uma senhora em que ela centrava a sua prece naquela frase, dizendo assim: Senhor Deus, me dê forças para que eu possa florescer onde eu fui plantada. Olha que coisa. Nós estamos plantados no jardim da vida. Nós somos árvore da vida. Somos uma sementeira especial. Divinos nós somos. E precisamos florescer. O florescer significa aquela contemplação de beleza, de expressão da natureza. Quando se vê flores, muitas flores, nós percebemos o que é o florescer da vida, o florescer do amor. Como nos faz lembrar uma estrofe de uma canção de Roberto Erasmo Carlos, que de vez em quando é cantada aqui, quando ele fala poeticamente que uma das coisas mais lindas é observarmos as flores nos campos. E aquela beleza da nossa contemplação daquelas flores é porque são flores diferentes que vivem juntas. É a união, é a fraternidade. Então, a felicidade depende disso. Eu nunca vou ser feliz vivendo num mundo antifraterno. Eu não vou ser feliz num mundo em que todo mundo vive armado para todo mundo. Eu não vou ser feliz num mundo em que todo mundo nega um sorriso para o outro. Eu não vou ser feliz onde o desamor reina. É impossível ser feliz. Não tem como ser feliz. Esse modelo já está testado. Não adianta, não vai funcionar. A inversão é o nosso grande desafio. Como é que nós vamos conseguir mudar toda essa retórica e vamos passar a pensar dessa maneira como sugere o Evangelho de Jesus? Amar a Deus, amar o próximo e amar a si. É aí que está o centro da felicidade. Não nos enganemos. Pelo menos quem adentrou a casa espírita, quem estuda a filosofia espírita, nunca vai ficar enganado sobre isso. Quem quiser continuar sustentando seus vícios, que continue, mas consciente. Agora nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos que não é dessa forma que se conquista a felicidade. E para concluir, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 35 e 36, Jesus disse: aquele que se perder por causa de mim e do
meu Evangelho, vencerá. Mas aquele que ganhar o mundo, perderá a sua alma. Jesus estava falando sobre isso. Então não adianta que nós possamos ter condições de saúde física, de dinheiro, de condições financeiras, para podermos usufruir da vida, de todos os prazeres que a saúde e o dinheiro pode dar. Tanto que no final do ano, o que é que nós falamos? A musiquinha nós cantamos. Muito dinheiro no bolso. Quem não cantou isso lá com a champanhe? Saúde para dar e beber o que a gente quer. Muita grana e muita saúde para usufruir de todos os prazeres. Comprar um iate, sair por aí, fazendo cruzeiro, bebendo, comendo, sexuando, fazendo tudo. Como diz a juventude de hoje, zoando. É o que a gente quer. Mas isso não vai trazer a felicidade. Não vai trazer a felicidade. Então, quem ganhar tudo isso e conseguir todos os prazeres vai ficar, poxa, conseguiu, é o cara. Perdeu a alma. As nossas sessões mediúnicas mostram isso claramente. O que tem de espírito lamentando, isso a Simonete também fala lá na crônica dele, que lá também em Bauru, onde ele mora em São Paulo, observa isso. Pessoas que não foram criminosas, mas simplesmente só viveram em função dos prazeres materiais. Chegam no mundo espiritual arrebentadas espiritualmente, sem conquista nenhuma, verdadeiros miseráveis, porque não construíram valores de amor, apenas conquistaram bens materiais usando a inteligência e fazendo tudo para usufruir dos bens ou dos prazeres, melhor dizendo, sensoriais. Gente, é isso aí. Obrigado, nossa irmã. A gente não combinou, mas deu certo, né? Completamos aí, depois fica gravado, vocês reflitam sobre isso e vamos tentar vencer o desafio de construir a verdadeira felicidade, que só virá através do amor. Não nos enganemos quanto a isso. Muito obrigado a todos pela respeito.